eu sou a Luana Lessa e nós vamos falar agora um pouquinho sobre atividades primárias à agropecuária. Atividades primárias, elas são a produção de matéria-prima. Então, nós temos agropecuária, mas também temos extrativismo vegetal e mineral. Nós vamos falar agora sobre a agropecuária. O que é a agropecuária, né? Ela é uma junção, né, da agricultura, e aí a gente tem a produção, né, de alimentos, a produção agrícola, e a gente está falando da pecuária, que aí a gente está falando da criação bovina, suína, tá certo? Para abate e criar carne, alimentação e etc. Eles juntos, eles formam o que a gente chama de atividade primária. O que é isso? A gente vai pegar e vai ser o primeiro tipo de atividade. A gente não vai fazer nenhum tipo, né, de criação industrial aqui. A gente, na verdade, está produzindo matéria-prima, tá? Então, para a gente, como é que essa agropecuária, ela se organiza, né? A gente vai ter uma coisa chamada Revolução Verde, tá? Se antes nós tínhamos uma agropecuária artesanal, uma agropecuária ligada a uma atividade muito rudimentar, por exemplo, de você plantar e esperar o ciclo certo de plantio do solo, você esperar o momento certo de reprodução dos animais, esperar que essa reprodução dos animais seja feita de forma natural. Tudo isso vai ser modificado a partir do momento que eu tenho essa Revolução Verde. Essa revolução começa lá pela década de 70. E aí você está perguntando, por que você chama de revolução? Revolução é tudo aquilo que vem para modificar a forma como a gente tratava as coisas. Então, uma revolução verde, ela está relacionando a tudo que a gente tratava com relação a essa agricultura, mas também com relação à pecuária. Então, a gente está falando de modernização. Ela vai revolucionar porque ela vai vir com a entrada de uma modernização. E é a partir dessa modernização que eu começo a não aceitar o tempo natural das coisas. Então, se essa plantinha, ela demoraria um certo período para dar o seu fruto, seja, por exemplo, um milho, vou esperar o tempo certo da colheita. Se eu modernizar e mudar a sua semente, eu consigo fazer com que essa planta ela se adapte ao que eu quero. E se eu quero que ela dê o seu fruto mais cedo, eu modifico essa semente para que essa planta ela haja conforme eu quero. Então, eu vou ter uma colheita mais cedo e eu vendo esse milho, por exemplo, mais cedo. E se eu vendo ele mais cedo, eu tenho um lucro também antes. Eu posso também mudar essa semente para que ela consiga produzir mais do que ela produz, para que ela consiga se adaptar a esse solo que talvez não seja um solo perfeito para aquele tipo de planta. Porque tem isso, os solos, eles têm químicas distintas e alguns solos eles são mais ácidos ou não, alguns solos têm mais nutrientes, outros não. Então eu começo a adaptar a planta ao que eu quero. Eu tenho esse espaço para produzir, ela precisa se adaptar a esse espaço. A esse tipo de planta com uma semente modificada, eu vou chamar ela de transgênico, tá? Eu vou mudar ela para que ela se adapte. E se der alguma praguinha nessa planta? Eu vou perder toda a minha produção porque deu um bichinho nela? Na agricultura tradicional, eu vou usar métodos tradicionais que demoram mais e que talvez não tenham tanto resultado assim. Mas, se eu usar uma química específica que mata qualquer tipo de praga, eu consigo. Esses são os chamados de agrotóxicos. Muitos já devem ter ouvido falar as palavras defensivos agrícolas, porque está querendo dizer que está defendendo a planta de uma praga, para que ela não venha a morrer, né, devido à praga e não dê o seu fruto. Mas, na verdade, são químicas muito tóxicas que se entranham na planta e que
tem toda uma discussão sobre como esses agrotóxicos acabam também entrando no nosso organismo que consumimos esses alimentos, tá? Então, gente, fica bastante visível que a gente está usando o tempo todo tecnologia, que a gente está usando a ciência a favor do quê? De uma produtividade agrícola muito forte. Então, gente, é a cadeia produtiva que gera essa necessidade de o tempo todo produzir mais e de o tempo todo eu usar agrotóxico, de eu usar dessa agricultura moderna, visando o quê? Ampliar as vendas, porque eu tenho também uma necessidade do mercado buscando cada vez mais esses alimentos. A pecuária não fica distante disso. Eu não vou esperar mais o tempo natural do boi e da vaca reproduzirem. Eu vou fazer uma reprodução de inseminação artificial. Eu vou pegar esse gado e eu vou colocar ele remédios para que ele cresça, para que ele engorde mais rápido, para que eu possa abater esse animal e conseguir vender ele como carne. Eu tenho também a necessidade de produção não só alimentícia, mas produção da moda, como, por exemplo, couro para sapatos, para cintos, como, por exemplo, usar a gordura animal para produzir, por exemplo, sabonetes. Então, você vê que tem todo um comércio envolvendo a pecuária e envolvendo a agricultura. Muitos países que são países periféricos, que não têm uma industrialização tão forte, acabam que a sua economia se pauta muito nessa agropecuária, nessa produção de matéria-prima. Contudo, cada vez mais eles precisam se modernizar se eles quiserem vender para o mercado externo, porque eles vão ter que vender em grande quantidade. E somente modernizando que eu vou conseguir ter a quantidade adequada que essa cadeia produtiva pede. E aí eu tenho a diferença de sistema extensivo e sistema intensivo. O que é intensivo? É eu intensificar essa produção. Então, ele está referente a uma modernização, está referente a essa agricultura, né, da Revolução Verde, dessa pecuária da Revolução Verde. O extensivo, ele já é tradicional, ele vai esperar o tempo certo das coisas e o modo natural que acontecem, tá? Detalhe que eu também tenho, dentro dessa modernização, a entrada de máquinas, como, por exemplo, uma colhedeira, que vai fazer a colheita muito mais rápido do que se for a mão de obra humana. E aí, o que acontece? O chamado desemprego estrutural. O que é isso? É quando a estrutura do trabalho muda. Se antes ela era mão de obra humana, agora é máquina. Então, a mão de obra que era necessária não é mais. Então, eu demito essas pessoas. Aí, o que antes eu tinha muitos trabalhadores no campo, agora eu só preciso de alguns que vão operar essas máquinas. E aí essas máquinas vão aumentar a sua produção do que era feito em muito tempo, agora é feito em menos tempo. Então isso aumenta a produtividade. A gente vai falar que essa agricultura extensiva, ela é muito ligada com a policultura. O que é poli? São muitos. Cultura é o que se planta. Então, a gente vai estar falando de muitas culturas sendo feitas dentro de um espaço de produção agrícola. Ao contrário de uma monocultura. Mono, e cultura, produção, né? Então, aqui a gente está falando de uma produção de um cultivo só. Isso é muito característico do sistema intensivo, onde eu tenho uma modernização agrícola. Eu vou produzir, por exemplo, soja. Elas vão ser em espaços muito grandes, então eu vou produzir bastante soja. Agora, aqui, dentro dessa pequeno espaço de produção, que da atividade mais tradicional, eu vou produzir um pouquinho de feijão, um pouquinho de milho, um pouquinho de tomate. Eu vou fazer vários tipos de produção. E aí a gente está falando de uma diferença entre latifúndio e minifúndio. Grande extensão agrícola e pequena extensão agrícola. Recapitulando a nossa aula, falamos sobre as atividades primárias e agropecuária. Falamos um pouquinho o que é essa agropecuária e as principais características delas.
Se vocês quiserem tirar uma foto do quadro, fiquem à vontade. Um beijo grande e tchau!